Olá, turma, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço aí para todos, né? Esperamos que essas questões possam passar o mais rápido possível para que a gente possa voltar ao nosso contato, né, diário, né, aquilo que nós, semanal, né, aquilo que nós fazíamos. E infelizmente nós estamos impossibilitados, né? Mas vamos tentar aqui dar continuidade a essa análise, né, do livro de Efésios, da qual nós estamos estudando. E a gente pode observar que desde quando nós iniciamos, nós deixamos bem claro aí que do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Efésios, esse que é palco do nosso estudo, né, de nós debruçarmos em cima dele, trata-se somente de doutrina. Então a ênfase do apóstolo Paulo entre o capítulo 1 e o capítulo 3 vai tratar de doutrina. Porém, quando chega no capítulo 4, 5 e 6, aí a coisa muda de figura. Aí sai da doutrina e vem para a vida prática. Entre aspas, nós saímos da teoria, daquilo que nós aprendemos, daquilo que a palavra de Deus nos ensinou, e passamos agora a responsabilidade de colocá-lo em prática. Engraçado que quando se fala em doutrina, né, a gente observa que muitas pessoas elas não gostam muito, porque parece que a pessoa está engessada, né? É aquela doutrina muitas vezes que tem até um conteúdo profundo, mas infelizmente parece que a gente está dentro de um casulo, e na hora de colocar isso em prática, muitas vezes não acontece. Então, por isso, muitas pessoas não gostam de doutrina. Mas doutrina ela tem que ser bíblica, porque ela revela, né, os pilares do ensino do Senhor, para que nós possamos nos alimentar e vivermos uma vida santa. Engraçado que quando isso não acontece, a gente observa que muitas igrejas, elas vivem aí, às vezes, somente de revelação. Muitas igrejas aí só vivem de sonho, né, e de tantas coisas que muitas vezes a Bíblia quer falar com a gente de forma diferente. Então, precisamos da doutrina bíblica, a doutrina robusta da igreja, aquela mesma que o Senhor deu aos apóstolos, né, para que a igreja estivesse andando sob a doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos não ensinaram nada mais ou nada menos do que aquilo que ele aprendeu do Senhor. Então, nós podemos ver aí muitas doutrinas nesse capítulo. Eu apenas coloquei aqui algumas, somente para que a gente possa relembrar aquela primeira aula. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós podemos ver aí a doutrina da Trindade. Lembra que nós falamos lá, olha, Deus planejou, Jesus executou e o Espírito Santo de Deus selou. Está aí no primeiro capítulo desse livro. Então a gente tem base aí para a doutrina da Trindade, nós temos base aí para a doutrina da redenção, nós fomos redimidos por Cristo, nós temos base aí para dizer que Cristo nos substituiu ali na cruz, é a morte chamada morte substitutiva. Nós temos base aí para falar de santidade, dessa doutrina maravilhosa que o Senhor nos convida, sede santo porque eu sou santo. Nós temos base aí para falar de eleição, nós temos base aí para falar de predestinação, nós temos base aí para falar da doutrina da cristologia, a pneumatologia, porque ela fala aí também do Espírito Santo, ela fala de um pouco de escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, e principalmente a doutrina que Paulo
mais bate aqui nesse capítulo, que é justamente a eclesiologia, que é, na verdade, a doutrina da igreja. E aqui a gente pode observar como Deus planejou a sua igreja. O que ele fez para que essa igreja fosse resgatada, né? Lembra lá quando Moisés foi lá resgatar o povo do Egito? A palavra de Deus, de Moisés, para o rei ali, vocês lembram muito bem, o faraó, disse, olha, Deus manda lhe dizer, deixa meu povo ir, para que me possa prestar culto. Então, Deus quer que a gente desenvolva um culto racional, com entendimento, com doutrina, com cânticos espirituais e com tudo mais que a palavra de Deus diz. Então, do primeiro ao terceiro capítulo do livro de Efésios, nós encontramos aí justamente somente doutrina. A gente pode discorrer aí na casa de vocês, e qualquer uma dessas doutrinas que nós falamos aqui um pouco, citamos aqui, pode estudar, que vocês vão ver que todas elas estão contidas, e ainda outras mais que nós, né, na verdade, não explicitamos aqui, né, até porque nós não temos tempo para fazer isso. Eu gostaria de falar uma coisa que um professor que eu tive aí no seminário, ele deixou algo para a gente que em dado momento foi um pouco chocante, mas depois nós entendemos o conteúdo, observamos aquilo que ele queria falar. Ele disse o seguinte, ó, não fique satisfeito apenas com esse pouco conteúdo que nós estamos dando aqui a vocês. Aí nós perguntamos, por quê, professor? Professor Mariano, o nome dele. E ele disse assim, porque nós apenas apontamos o norte. Agora, este caminho, quem vai trilhar é você. Então, nós entendemos o que ele quer dizer. Para a gente não sentar em cima daquele conteúdo, né, que muitas vezes não tem, veja a distância que nós estamos aqui. Se estivéssemos próximos aí era diferente, vocês iam perguntar, não ia concordar também com algumas coisas, e nós ia manter um diálogo aí, né, maravilhoso, né? Porque eu sempre falo que o ensino é uma via de mão dupla. Da mesma forma que a gente ensina, nós também aprendemos. Porque no fundo, um professor não passa de eternos alunos. E com isso eu quero dizer que muitos de vocês um dia vai estar desse lado de cá, né? Na posição que de repente o Senhor chamou, e para trabalhar aí esses corações, essas mentes com a palavra do Senhor. Então, não se contente com apenas um pouco deste conteúdo que nós estamos passando aqui para vocês, mas busquem. Tem um ditado interessante que ele diz o seguinte: o sol nasceu para todos, porém a sombra é para aqueles que o buscam. Nós estamos debaixo de um sol, todos estão ali envolvidos debaixo daquela solina, digamos assim. Agora, quem vai encontrar sombra é para aqueles que o buscam. Então, essa sombra, muitas vezes, requer um pouquinho mais de estudo, essa sombra requer um pouquinho mais de esforço, essa sombra requer um pouquinho mais de caminhada, essa sombra requer um pouquinho mais de responsabilidade, e são poucos que, de repente, têm essa disposição. Mas eu creio que você e eu, né, nós temos essa disposição que o Senhor já colocou em nossos corações de a gente buscar. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 4 do livro de Éfeso, né? Nós não vamos entrar mais naquelas questões que nós já entramos, né, nos primeiros capítulos, né, falando sobre o contexto cultural, né, a questão da igreja, né, a questão das vendas, da prostituição, o tempo que essa carta foi escrita. Então nós não vamos entrar mais nesse aspecto, porque nós já decorremos um pouco, já passamos por ela e já estamos um pouquinho na frente. Eu apenas vou ler alguns versículos aqui do capítulo 4, né? Não vou ler o texto todo, porque não dá tempo para fazer isso, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. E Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e estar em todos. Então, neste capítulo, Paulo convida a igreja, na verdade, para que viva em unidade. E essa unidade, na verdade, ela veio de Deus para as nossas vidas. E observe que logo no primeiro versículo do capítulo 4, ele traz essa exortação: olha, rogo-vos, eu conclamo a vocês, em outras palavras, eu peço encarecidamente a vocês que eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação a que foste chamado. Interessante que Paulo, ele não atribui aquela prisão. Lembra que eu falei que ele foi preso, passou lá um período em Cesareia Marítima e depois ele vai preso em Roma e é lá que ele é decapitado, segundo, né, a história fala aí, né, dos antigos, que Paulo morreu decapitado. Então ele diz o seguinte: olha, a prisão que eu me encontro agora não é para vergonha de vocês, ao contrário, mas é para louvor da glória de Deus. Por quê? Porque eu, prisioneiro no Senhor, olha a observação, eu não sou prisioneiro do Senhor, mas ele fala, eu sou prisioneiro no Senhor, eu estou preso em Cristo. Aí alguma pessoa pode dizer assim: poxa, mas ele não está atrás das grades? Corretamente, mas ele não se sentia um preso. Ele não se sentia ali um condenado, na verdade, por ele ter cometido, né, algo que desabonasse, digamos assim, a conduta moral, né, seus princípios éticos. Não, ele estava ali por causa justamente da palavra de Deus. E é essa palavra que ele quer mostrar que nós devemos estar em unidade. Ao longo das Escrituras, a gente vai ver sempre Cristo dizendo: olha, eu e o Pai somos um. Né? Lá no princípio, né, como a própria palavra de Deus diz, né, que estava lá o Pai, estava lá o Filho e estava lá o Espírito Santo de Deus. Né? Então, desde o início, a Bíblia trabalha sobre esse prisma, esse aspecto, mostrando, na verdade, que apesar de ser a Trindade, eles eram uníssono. É um mistério? É sim, mistério. A Trindade, ela é um mistério, mas é bíblico. E neste capítulo aqui, ou nesses capítulos aqui, ou precisamente no capítulo 1, a gente vai ver aqui a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo de Deus. Então, coisa maravilhosa. Paulo diz: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. A minha prisão não significa essas grades. A minha prisão é que eu estou preso em Cristo. É nele que eu estou preso. É no Senhor que eu me encontro preso. Ele diz o seguinte, que andeis, aí ele diz, de modo digno da vossa vocação com que foste chamado. Então a primeira palavra que o apóstolo traz aqui é o encorajamento para a igreja. Não se preocupe com essas grades, porque eu não sou prisioneiro dessas grades, embora eles pensam isso. Mas a minha prisão é no Senhor. É no Senhor que eu me encontro, independente da situação. Nós não estamos vendo aí essa situação aí terrível que está acontecendo no mundo, né? A questão da coronavírus, tem pessoas entrando em parafuso, em loucura, assistindo tantas matérias, tantas coisas, se enchendo de tudo isso e muitas vezes perde o sono. Um senhor, infelizmente, em São Paulo, né, eu assisti essa semana, ele ficou tão atormentado com essa avalanche de notícia que ele ficou tão doido no momento e executou a sua esposa, pelo qual ele vivia há mais de 60 anos. Então não é isso que Paulo quer. Paulo diz, olha, andeis de modo digno da vocação com que foste chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele trata
nesse aspecto aqui do seu chamado, meu irmão, minha irmã. Né? Ande de modo digno, de modo correto, né? Da vocação que você foi chamado, da vocação que você foi, né, trazido pelo Senhor. Aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. E nós não podemos andar de qualquer jeito. Por quê? Porque nós somos prisioneiros do Senhor. É em Cristo que nós estamos. É Ele, na verdade, que direciona as nossas vidas. Lembra daquela passagem lá de Filipenses que ele diz, olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse capítulo aí, 4 e 5, 6, Paulo vai tratar, né, na verdade, da unidade da igreja, da pureza da igreja, né, e a forma com a qual Deus traçou. Porque muitas vezes a gente pode dizer assim, você pensa comigo aí em casa, né, ou no trabalho, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, madrugada, eu não sei. Você pensa comigo, pô, Deus quer que eu ande digno, né, que ande de modo digno da vossa vocação com que foste chamado. Mas como eu vou andar? De que forma eu vou encontrar essa dignidade? É do meu jeito? É do jeito que eu acho que eu vou encontrar essa dignidade? Não é do meu jeito. Não é aquilo que eu penso. Não é aquilo que eu acho. Olha, eu acho que eu devo andar desse jeito. Né? As coisas de Deus não têm achômetro. Aquilo que Deus requer para as nossas vidas, Ele, para a glória dele mesmo, ele deixou anotado. Então, quais são as formas que Deus deixou para essa igreja? Para a igreja, que eu digo, né? A palavra é endereçada ali, a carta aos Efésios, né? Mas ela circulou, essa carta aqui, em toda a Ásia Menor, e para a glória de Deus chegou também até nós. E de que modo é esse que o Senhor quer? Então, ele começa a tratar aqui dizendo o seguinte, olha no versículo 2, com toda a humildade. A primeira palavra que o apóstolo trata em relação à nossa conduta em detrimento da dignidade da vossa vocação é a nossa humildade. E muitas pessoas, irmãos, têm trocado o sentido. Eu conheci uma jovem que ela já faleceu até, morreu jovem, em Feira de Santana. E uma certa feita eu encontrei ela assim, meio, assim, sem pentear o cabelo direito e tal, sem se vestir direito e tal. E eu disse, minha irmã, paz, tudo bom? Como é que tá? Ela disse, tudo bem, irmão, e tal, não sei o quê, e conversando comigo e tal, tal. Aí eu tinha intimidade com ela, tinha amizade, nós participamos de algumas vigílias e tal, evangelismo. Era um grupo que nós tínhamos aqui, né, onde eu moro, na federação. E eu disse, minha irmã, qual foi o caso? Esqueceu o pente em casa, né? E ela disse, não, irmão, eu sou humilde. E essas questões de vaidade, né, não compete para mim. Eu disse, e o que tem a ver a humildade? Ela disse, não, a humildade, ela está ligada à humilhação. Então, irmão, é totalmente diferente. Se você é uma pessoa humilde, você não precisa se achar que você é humilhado. É por isso que existe muitas vezes, muitas pessoas na igreja com alguns complexos, e dentre eles, complexo de inferioridade. E esse complexo de inferioridade não cabe para os cristãos. Por quê? Porque nós somos reis e sacerdotes, é isso que a Bíblia diz. Nós somos filhos de Deus, nós não éramos. A Bíblia diz que nós éramos criaturas do Senhor, mas hoje nós somos filhos de Deus, né? A saber, por adoção. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas pessoas, elas associam a humildade com humilhação. Quantas pessoas são humilhadas aí, mas não tem humildade nenhuma de reconhecer? Então, irmão, quando se trata na questão da humildade, né, o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a gente que muitas vezes, para nós obtermos, às vezes, vitória em algumas áreas, é necessário que a gente abra a mão. Muitas vezes você está certo, você está correto dentro desse aspecto. Mas, em detrimento da palavra de Deus, o que é que a gente faz? Nós abrimos mãos. Lembra, o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia foi Jesus.
Jesus estava certo em não ir para a cruz? Estava. Foi ele que cometeu aqueles pecados? Não. Fui eu e foi você. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado nenhum. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas o que foi que a Bíblia diz que ele fez? Ele se humilhou, como diz lá no livro de Filipenses, que ele, né, não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Veio em forma de servo. Imagine um Deus todo-poderoso, que a Bíblia diz que os céus dos céus não comporta, digamos assim, um Deus que todas as balanças, ou todos os montes, os outeiros do mundo foram pesados na balança de precisão do Senhor. Um Deus que é todo-poderoso nos céus e na terra, debaixo da terra. Não há Deus como o Senhor. Agora imagine esse Deus deixando a sua glória, se submetendo, né, a nascer como um de nós, sofrer com todas as ações que muitas vezes nós sofremos nessa vida, simplesmente para salvar a mim e a você. Então é isso que é a primeira coisa que Paulo diz: olha, seja, né, como ele fala aqui, com toda a humildade. E Cristo disse: olha, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Seja simples como uma pomba. Veja a figura da pomba, na descida ali do Espírito Santo. Imagine, né? O que é que a gente pode ver de uma pomba flutuando? A leveza, a simplicidade, a humildade, não tem nenhuma exaltação. Então, para que eu leve, irmão, uma vida, na verdade, digna, prática da nossa vocação pela qual o Senhor nos chamou, é que nós andemos com humildade. E não só humildade, ele fala aqui, apesar de nós termos aí exemplos e mais exemplos de servos do Senhor, mas o maior exemplo é o nosso Cristo, que morreu ali na cruz, foi cuspido, pisoteado, foi xingado, Jesus foi ultrajado, né? Jesus foi submetido aos maiores escárnios por mim e por você. Jesus foi vituperado naquela cruz do Calvário, mas ele foi humilde até a morte, a Bíblia diz, e morte de cruz. Segundo ponto que Paulo trata, irmão, dessa vocação pelo qual nós fomos chamados, que ele quer que a igreja ande, é na verdade com mansidão. Irmão, tem pessoas por aí que, na verdade, tem um ditado que diz assim: tem pessoas que têm pavio curto, e tem muitas outras pessoas que às vezes a gente diz assim: olha, esse daí já nasceu sem pavio. Nem pavio ele tem, porque acendeu e explodiu. A gente quer conhecer um cristão, a gente quer saber como é esse cristão, como é a conduta desse cristão. Pise no calo dele. Pise no calo dele. Ele está escalado para alguma coisa, né? Diga assim: não, eu lhe escalei, mas hoje eu vou botar fulano de tal. Ixi, a coisa aí vai pegar. E aí, muitas vezes, são nesses momentos que a gente se revela. A gente mostra realmente o nosso caráter, o nosso princípio, aquele que está escondido. Porque muitas vezes, lembra que eu falei lá em cima uma vez, lá nós estávamos lanchando, eu disse: olha, nós precisamos sair do saleiro. Não sei se vocês lembram, não sei quantos está assistindo aí que estava lá nesse dia. Por que nós precisamos sair do saleiro? Porque no saleiro, dentro do saleiro, todos nós somos iguais. Mas quando saímos do saleiro, aí é que nós vamos fazer a diferença. Ou para mal, ou para bom. Ou ruim, ou aquilo que serve. Por quê? Porque o sal, ele tem algumas propriedades, e dentre eles ele pode salgar, ele pode dar gosto, ele pode conservar, mas ele também pode chegar a um estágio que ele pode ser jogado fora e ser pisado pela palavra de Deus, porque ele se tornou insosso, ele não dá mais sabor, ele não tem qualidade. Então, irmão, o apóstolo Paulo nos convida aqui a mansidão. Mansidão. Seja manso, como a palavra diz, manso e humilde de coração. E nós nos perguntamos: será que nós somos mansos? Será que nós estamos dispostos a deixar com que as coisas aconteçam com as nossas vidas e a gente aceite pelo nome de Cristo? Já pensou se Jesus tivesse a conduta que muitas vezes nós temos dentro da igreja, onde nós podemos ouvir nada que venha de encontro, né, que a gente já se revela, já mostra quem nós somos. E, queridos, em nome de Jesus Cristo, quando a gente tem esse requisito aqui, você pode ter certeza que as pessoas estão nos olhando.
que as pessoas estão nos observando para ver se a gente é uma pessoa mansa ou se a gente é uma pessoa de pavio curto. Para ver se a gente é uma pessoa, na verdade, que abraça, ou se quando nós somos atingidos, nós expulsamos. Porque em algum momento o nosso caráter, ele vai se revelar. Há pouco tempo teve uma polêmica aí com um cantor, que ele disse que ia fazer uma live, ia dar não sei quantas cesta básica aí, caso as pessoas assistissem ele, então foi uma confusão, porque as pessoas sabem da condição financeira deste homem, que ele poderia fazer em um momento tão difícil que a nossa nação e o mundo está fazendo, e ele então toma uma postura diferente, mostrando muitas vezes o seu caráter, mostrando muitas vezes suas ações, quem é verdadeiramente a pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, olha, Deus não toma o culpado por inocente. Diante de Deus, culpado é culpado, inocente é inocente. Isso não significa, irmão, que mansidão, muitas vezes nós não tenhamos uma conduta assim, às vezes, de estourar com alguma coisa. Moisés era o homem mais manso que a Bíblia diz. E, no entanto, quando ele viu um egípcio, né, agredindo um irmão seu, ele tomou uma atitude drástica naquele momento e acabou até executando aquele homem. Né? Não estou convocando isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas por nós sermos pecadores, por nós estarmos ainda nessa condição de pecado, a semente do pecado que habita em nós, de repente nós podemos tropeçar. Mas isso é um acaso. Isso não pode ser uma regra. Né? Isso é uma exceção, foi uma fatalidade, um acontecimento. Porque a regra é o quê? É a mansidão. Não só a mansidão, como o apóstolo diz aqui, mas com longanimidade. Essa palavra, irmão, é muito interessante. Eu coloquei ela aqui, que longanimidade, na verdade, é alguém que tem um ânimo longo. Que ele, na verdade, não se estressa com qualquer coisa. Ele, por amor do evangelho, ele, na verdade, estende, né, a sua longanimidade. Ele não explode por qualquer coisa. Ele, louvado seja o nome do Senhor, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Ele aceita muitas vezes as coisas pelo fato do evangelho. Quantas pessoas a gente ouve dizer assim, não, se pisar no meu pé, a coisa é diferente. Então essa pessoa precisa desse atributo aqui, longânimo. Nós precisamos dessa longanimidade da parte do Senhor. Todos nós cristãos, nós temos que ter, nós temos que ser longânimo. Então, longanimidade é aquela pessoa que estende o máximo que ela pode, ela vai até o final, para que o estopim ali não estoure. Então, é uma palavra interessante, longânimo. E muitas vezes a gente não encontra essa longanimidade na igreja. Muitas vezes nós não encontramos essa longanimidade nos irmãos. Ao contrário, as coisas estão tão para frente que muitas vezes, irmãos, as pessoas não têm, digamos assim, paciência com nada. Qualquer coisa estoura. E falta isso aqui, longânimo. Pessoa de ânimo longo, digamos assim. Pessoas que é tardio em irar-se. Pessoas que muitas vezes ele vai até o final ali, mesmo sabendo que ele está certo. E a longanimidade, ela tem uma coisa também muito interessante. Nós, em detrimento desse evangelho, nós abrimos mão. Olha, eu tenho direito ao que você está aí, na verdade, requerendo. Eu tenho esse direito, o direito me assiste, mas eu abro mão. E muitas vezes, para a gente ganhar, é necessário, às vezes, perder. Mas para que isso aconteça, onde está a longanimidade? Onde está esse pavio longo? É assim na prática? Lógico que não. Paulo estava aqui, ele não roubou, ele estava preso, ele não roubou. Ele não defraudou ninguém. Ele não cometeu nenhum ato, digamos assim, ilícito do ponto de vista jurídico, mas ele estava ali, irmão, porque ele estava pregando o evangelho. Por isso a gente observa a importância quando ele diz aqui, olha, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação. E esse modo digno, irmão, pode ter certeza, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser, de repente, aviltados. Nós vamos ser, tem pessoas que vai colocar coisas,
digamos assim, jogar coisas em nossos rostos. E nós vamos, na verdade, aceitar por amor do Evangelho. Senhor, mostre a sua glória. Uma certa feita, um pastor na Coreia do Sul, ele era o pastor da maior igreja da Coreia do Sul. E esse pastor, ele foi chamado pelo conselho da igreja porque viram ele entrar diversas vezes na madrugada na casa de uma viúva na Coreia. E o conselho da igreja se reuniu, foi constatado, né, que ele estava entrando na casa dessa mulher, ele já um homem de idade, ela também de idade, solteira, né, era viúva, e ele, às madrugadas, ele entrava nesta casa. E o conselho da igreja chamou ele e disse, olha, nós constatamos, né, nós temos prova contra o Senhor. E ele era o pastor da igreja, a maior igreja da Coreia do Sul, uma das maiores do mundo. E o Senhor vai ser afastado das suas atribuições, o Senhor vai ficar disciplinado por um período, porque infelizmente o Senhor cometeu um ato ilícito e como membro da igreja, o Senhor é pastor, mas é membro da igreja, né, nós vamos estar afastando o Senhor das suas atividades. O Senhor tem alguma coisa a falar? Ele disse, não tenho nada a falar. E aceitou ali a punição. Passado alguns tempos, ele sempre ia para a igreja, louvava o Senhor lá no cantinho, no banco e tal. E até que um dia, né, o conselho se reuniu, souberam de um fato, e se reuniu e chamou ele. Disse, pastor, aconteceu algo que nós gostaríamos de passar para o Senhor. Ele disse, foi o que aconteceu? Olha, nós descobrimos, na verdade, que essa pessoa que o Senhor estava entrando em casa pelas madrugadas, essa viúva, era a mãe do Senhor. E porque o Senhor não disse que ela era sua mãe? Nós pensamos que o Senhor estava em adultério, em prostituição e tal. Porque o Senhor não falou. Ele disse, vocês não me perguntaram. Simplesmente vocês se reuniram, chegaram a um denominador comum e me disciplinou. E eu, como um bom servo do Senhor, aceitei a disciplina. E eles agora ficaram cabisbaixos porque cometeram, na verdade, irmão, cometeram um ato que não deveria ter cometido. Ele errou contra um servo do Senhor. Mas nem por isso o pastor chegou ali, esbravejou. Eu sei que muitas pessoas na igreja devem ter comentado, olha, o pastor está disciplinado e tal. Aconteceu alguma coisa aí, outros ficaram sabendo, mas ele manteve ali sua dignidade. Ele manteve ali a sua humildade. Ele manteve ali a sua mansidão. Ele manteve ali a sua longanimidade. E ele manteve também algo, irmão, que o Senhor nos ensina muito na sua palavra. Como ele diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte, irmão, não é suportar com raiva. Poxa, esse irmão é meu irmão. Eu detesto ele, mas eu tenho que suportar. Não aguento olhar para a cara dele. Não, né? Esse tipo de suporte não. Olha, suportando-vos uns aos outros em amor. É em amor. E quando é amor, a gente não trava os dentes, a gente não trava a língua, a gente não fica ali indignado porque tem que suportar esse camarada, tem que suportar essa moça. Não, suportar, irmão, é dar suporte, né? Suportar, na verdade, se possível for, é carregar, é como uma coluna que está sustentando a laje de uma casa. Então o suporte é isso, é você pegar o seu irmão, não é suportar no sentido pejorativo, não. Eu não suporto esse camarada, mas tenho que suportar, porque é crente, vai viver comigo lá no céu. Não, não é isso não. Suporte em amor, ore por ele, peça a Deus misericórdia sobre a vida dele, para que ele possa, em nome de Jesus, ser transformado por essa palavra. Então esse pastor lá na Coreia do Sul, ele tinha todas essas qualidades aqui, ele era humilde, ele foi manso, ele foi longânimo, e ele suportou todas aquelas afrontas, né? Poderia ter saído dali, não, vocês estão errados, vocês aqui merecem punição, mas ele, em detrimento da igreja de Deus, não ser, né, escarnecida, né, como a gente vê aí, pessoas que brigam, discutem, membros de igreja que botam pastores na justiça, né, e discute com mulheres de pastores, de amigos, de evangelistas e membros comuns da igreja e tal, e não querem sofrer nada, porque falta esses atributos aqui nas nossas vidas, né, para que a gente possa trabalhar isso aí para a glória de Deus. E o texto segue dizendo, esforçando-vos diligentemente por perseverar, é aqui que Paulo também começa a tratar daquilo que ele quer, para que
diligentemente, por perseverar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade, irmão. Eu tenho uma oração que às vezes a gente faz, que é: Senhor, nos mantenha, né, não só reunidos, mas também unidos. Por quê? Porque muitas vezes há uma reunião, mas tem pessoas ali que não estão unidas. Ou seja, quando você está unido, você está no mesmo propósito. Quando você está unido, você está remando o barco para a direção certa com aqueles que estão remando. Observe um partido, três partidos políticos. Eles se reúnem, mas você pode ter certeza que cada um ali estão reunidos, mas não estão unidos. Estão unidos com seus partidos ali, com suas facções, que partido vem disso aí, facções. Então tem a obrigação ali com o seu partido, mas ele não está preocupado com o partido de ninguém, não, está preocupado com o dele, que o dele cresça, enriqueça, que ele ganhe as cadeiras na Câmara, que ele possa ganhar as cadeiras no Senado, a maioria, para que seja um grupo próspero ali dentro e respeitado. Mas nós devemos, irmãos, rechaçar tudo isso, né? Colocar essas coisas de lado e buscar essa unidade, como diz aqui, ó, por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É você, irmão, na verdade, trabalhar aí com seu irmão, né, de uma forma que una na paz, que busque essa unidade com paz, com longanimidade. E nós vamos encontrar pessoas por aí que muitas vezes não querem ver o seu irmão, a sua irmã, o seu parente. Conta-se uma certa feita que um homem, ele brigou com seu irmão. Eles moravam no campo, brigou com seu irmão e ficaram de mal, né? E não queria um ver o outro de maneira nenhuma. E ele então chama um pedreiro e diz assim: olha, eu gostaria que você construísse um muro aqui. Um muro bem alto, que eu não pudesse nem ver a casa desse cidadão. Eu vou viajar, vou deixar um dinheiro e gaste o que você quiser, mas contanto que eu chegue aqui e esteja um muro. E esse homem então viajou, e o outro também, né, saiu da casa por um tempo, por causa das constantes brigas, né, as inimizades que rompeu ali aquele laço, né, de família. E passa-se o tempo, esse homem retorna para a sua casa e ele toma um choque quando ele vê. Um olhou, coincidentemente, chegaram praticamente no mesmo tempo. E quando eles olharam, viram que o homem não tinha construído um muro. E sabe foi que o homem construiu? Ele construiu uma ponte. Uma ponte que ligava a casa de um à casa do outro. E aquele homem indignado chamou ele e disse: rapaz, por que você tomou essa atitude? Eu lhe paguei. Você é o meu funcionário. E você, em vez de construir um muro, você construiu uma ponte. Por que você fez isso? Aí ele disse: olha, Senhor, eu lhe agradeço pelo trabalho que o Senhor me deu, mas eu não fui chamado para construir muro. Eu fui chamado para construir ponte. E ponte, irmão, liga uma cidade a outra, uma rua a outra. De repente nós somos, você que está me assistindo aí, você tem um chamado para ser ponte. Os dons não são só aqueles que a gente vê na evidência, né? Dom de língua, dom de profecia, né? Dom da palavra, ciência da palavra, pastores. Mas tem tantos outros dons que nós precisamos descobrir que estão nas Escrituras. Dom de misericórdia, dom de ajuda, está lá nas Escrituras. E nós precisamos buscar a Deus esses dons. Por quê? Porque nós vivemos em tempos terríveis, onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais. E por conta hoje das redes sociais piorou, porque as pessoas não conversam mais, né, tete a tete, não se abraçam mais, mas mandam um salve, manda isso, manda aquilo. E isso, irmão, por um lado é bom, como a gente vê a ferramenta, nós estamos usando uma ferramenta aqui de forma, né, salutar, digamos assim, mas isso é por motivo de força maior. É pelo que está acontecendo no mundo, no nosso país. Então nós estamos usando essa ferramenta. Mas no dia a dia nós precisamos estar perto. E de repente, irmão, Deus nos chamou. Deus, ele nos vocacionou para que nós venhamos a construir pontes. Pontes essa de amizade, como a Bíblia diz, de irmandade, no vínculo da paz. Por que as coisas de Jesus davam tão certo, irmão? Por que essa unidade entre Cristo, o Pai e o Espírito Santo
é tão linda, é tão maravilhosa, digamos assim, porque eles estão unidos. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que está me assistindo agora. Será que você é unido com seus irmãos? Será que eu sou unido com meus irmãos? Será que eu estou pronto a ser muitas vezes escarnecido pelo meu irmão? Porque, irmão, para que uma semente germine, ela tem que morrer. Se ela não morrer, ela não vai dar fruto, ela não vai viver, ela não vai germinar. E muitas vezes, para que isso aconteça, às vezes a forma ela é dolorosa. Quantos missionários estão aí sofrendo, padecendo por conta do evangelho? A gente mesmo fica sabendo de um casal que todos estão com coronavírus, né, no país que eles estão pregando o evangelho. Né? A esposa se internou, o marido se internou, o filho parece que está com coronavírus, mas ele abriu mão. Lembra daquela música? Abriu mão dos seus sonhos, né? Pelo que o Senhor trouxe para ele. Né? Abriu mão dos seus desejos para que vivesse os desejos do Senhor. Então, o convite do apóstolo Paulo aqui é para unidade. Nós devemos estar unidos. E quando se fala unidade, é no proceder, é no caminhar, né? É no linguajar, né? É nos propósitos, é no alvo, né? É na vocação, né? É quando você perceber que tem alguém querendo se apartar, né? Você chega lá e você consegue trazer aquela união, né? Você não é aquele que desassocia, mas você é aquele que associa. Você não é aquele que divide, mas você é aquele que soma, né? Você não é aquele que quer que as coisas rompam, né? Tem que romper com esse camarada, mas você é daqueles que você quer que una. Então, irmão, este é o propósito da unidade que o apóstolo Paulo traz aqui nesse capítulo 4 e no 5 também ele vai trazer sobre a pureza da igreja. Porque não é só estar unido, é estar puro. Veja como uma coisa vai amarrando a outra. Eu quero estar unido e tal, mas eu não tenho pureza. Então, primeiramente, no capítulo 4 que nós estamos lendo aqui, o apóstolo Paulo trata da pureza da igreja, ou trata da unidade da igreja, e ele segue dizendo aqui, e essa unidade a gente pode observar aqui, que ele passa pelo Espírito no vínculo da paz. Aí ele vai dizer, olha, há somente um corpo, uno, não é two, é uno. Olha, há um só Senhor, como ele diz aqui, ó, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha quantos o apóstolo Paulo trata. Vou repetir aqui para vocês, há um só Senhor. Não, primeiramente diz assim, ó, há somente um corpo e um espírito no versículo 4, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Aí ele continua implementando, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos e está em todos. Interessante, irmão. Quantas vezes a gente vê pessoas dizendo assim, porque o meu Deus vai fazer isso. Porque o meu Deus vai fazer aquilo. Porque o meu. E o irmão não tem? Será que esse Deus é só para você? Por que não o nosso Deus vai operar o teu poder? Por que não o nosso Senhor? Porque não está, irmão, na verdade, repartido. Essa é a ideia da união, da unicidade, daquilo que soma e não que divide. Não estejamos na igreja servindo, irmão, de desunião, mas ao contrário de união. E essa união ela passa pelo vínculo, né, do Espírito Santo de Deus através da paz, né? E a graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E qual o propósito de ele ter concedido esses dons aos homens? Né? A gente vê aqui a figura, na verdade, o apóstolo Paulo pega aqui a figura, né, de um general que quando ele vence uma batalha, ele traz os soldados que ele venceu, os vencidos, né, escravizados pela rua, e traz consigo os seus despojos.
Traz consigo as suas bênçãos. Então foi isso que o Senhor fez, né? Ele venceu Satanás na cruz, como o texto está dizendo aqui, olha, e a graça que nos foi concedida a cada um segundo a proporção da nossa fé, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele venceu, ele triunfou. E com esse triunfo ele trouxe os despojos. E que despojos são esses, né? Despojos são aqueles bens materiais que muitas vezes os reis, quando vencia, trazia bois, trazia animais, trazia ouro, prata, tudo que o vencido tivesse no seu reino e que agora passaria a outro reino. E o Senhor vence ao inimigo, e os despojos é justamente quando ele diz aqui, olha, e concedeu dons, né? Concedeu dons aos homens. E qual o propósito desses dons? O propósito desses dons, irmão, é a edificação da igreja. E a gente pode observar aqui, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o seu dom é para você edificar a igreja. Você louva ao Senhor? Amém. Com seu louvor, você edifica a igreja. Se o irmão é um evangelista, o evangelismo dele vai me edificar. Se o irmão é pregador, a pregação dele tem que me edificar. Se o irmão é chamado para orar mais do que outros, amém. Mas nós não devemos nos ensoberbecer com isso. Ao contrário. Até porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus, ele não toma, não dá outro, não faz nada. É seu. E por que ele lhe deu? Porque ele quer que você faça com que a igreja seja edificada. E isso, quando muitas vezes não acontece, porque as pessoas acham que às vezes uma profecia, às vezes canta muito bem, afinadíssima e tal, uma voz maravilhosa, então fica ensoberbecido. Não, é isso não. Os dons, na verdade, é para a gente edificar a igreja. É para a gente crescer juntamente com a igreja. É para que a igreja cresça em amor, cresça em sabedoria, cresça em conhecimento, cresça em graça, cresça em estatura, que ele cresça no amor, no vínculo do Espírito Santo, que diz aqui que é a paz do Senhor. Então, isso, irmão, essas coisas que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, na verdade, é para nós sabermos como andarmos prudentemente e não de qualquer forma. Nós estamos chegando ao final, mas ainda assim nós vamos ainda falar algo aqui interessante, quando ele diz aqui, exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque, no versículo 25, cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos ali em muitos, mas nós somos um só propósito, alvo. Então, unidade da igreja é isso. Unidade da igreja é algo que nasceu do Senhor e que Ele trouxe para as nossas vidas e que nós possamos colocar em prática. Nós temos e precisamos colocar em prática. Aí ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponham só sob a vossa ira, não deis lugares ao inimigo, aquele que furtava não furte mais, tenha outra conduta, tenha outro caminhar, tenha outro proceder, né? Veja como andar, e não como nécio, como a palavra de Deus diz, mas como sábios, remindo ao tempo. E quando chega no capítulo 5, aí ele vai continuar discorrendo sobre isso, mas agora de forma sobre o fruto, né, da luz e as obras das trevas, no qual o apóstolo Paulo diz assim, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, que é aroma suave. Sede imitadores de Deus. Nós, irmãos, não somos chamados para termos aqueles atributos incomunicáveis do Senhor. Quando a Bíblia fala em ser imitador de Deus, não significa que nós estamos sendo chamados aí para sermos oniscientes, para sermos onipresentes, para sermos onipotentes, né? Ele nos chamou para que estejamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é esses atributos. Quando ele diz, ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E como nós imitamos Deus no amor,
na compreensão, na longanimidade. Nós imitamos ao Senhor, louvado seja o teu nome, na bondade. Nós imitamos o Senhor, como o texto vai dizer aqui, quando nós andamos de modo digno da vossa vocação. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizer assim, eu gostaria de ser até um crente um dia, mas não como fulano de tal. Pode escrever. Quando isso muitas vezes acontece, quando não é inveja, nada dessas coisas, mas muitas vezes é quando essas pessoas elas não dão lugar a Deus. Quando elas preferem dar lugar à sua língua, quando elas preferem dar lugar ao seu eu, quando elas preferem andar como elas acham que tem que andar, e não pelo fato de o Senhor, né, ter chamado ela para isso. Então, querido, imitemos ao Senhor no amor, no trato, na compreensão, na dignidade, na humildade, na mansidão, né, na longanimidade, no suporte aos outros irmãos em amor, e esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o meu e esse é o seu chamado. Você foi chamado juntamente comigo para que a gente mantenha, olha, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade. Se esforce para ver sua igreja unida. Se esforce para ver sua igreja abraçada, não só nessa época de Natal, de Ano Novo e tal, que é aquela coisa, mas no dia a dia, que esse vínculo seja um vínculo para a eternidade com o Senhor. Então, queridos, que Deus nos abençoe, né? O tempo passa muito rápido e o tempo é curto, já rompeu aqui o tempo que foi passado para nós, mas que não esqueça, né, de fazer a análise que eu pedi, volto a reiterar, a análise que eu pedi de uma perícope do texto. Você escolhe aí o capítulo, o versículo, ou os versículos, né, digamos assim, e faça uma análise, né, daquilo que você entendeu, né, daquilo que você compreendeu, e mande para o meu e-mail, que a diretora aí do seminário, né, a secretária, vai passar aí para vocês, para poder lançar aí a nota de vocês. Então, que Deus possa os abençoar, né? Um beijo aí, né, do seu querido aí amigo, né, e professor com humildade, né? Nós estamos aqui para aprender, né? E isso requer, às vezes, trabalho, luta. Bom seria se nós estivéssemos juntos, porque aí a situação é diferente. É aquele embate, beleza, e a gente cresce com a resposta, a gente cresce com posicionamento contrário, com posicionamento que muitas vezes vai com aquilo que a gente gostaria. Então, isso tudo é crescimento, né? Isso tudo serve para que a gente possa, né, crescer em graça, né, no conhecimento da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, e para a semana nós gravaremos uma outra aula, digamos aqui, uma outra exposição, né, para que nós possamos trabalhar. Então, não esqueça, a unidade da igreja. Você foi chamado para ter essa união, para promover essa unidade com a sua igreja. Tchau, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.